Então, hoje o tema é a respeito da manipulação e também da violência nas relações de casal. Sim, eu acho importante falar porque existem diferentes níveis de conhecimento dentro do sistêmico, né? Tem algumas pessoas que têm um pouco mais de conhecimento da filosofia sistêmica, outras nem tanto. Então, eu quero deixar bem nivelado esse conhecimento para que todos possam compreender de uma forma profunda esse assunto, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, manipulação, a gente sabe que a manipulação ela está presente em todo o relacionamento de casal. Não existe um relacionamento de casal que não passe por esse processo de manipulação. Porque a manipulação nada mais é que um intercâmbio de comunicação entre duas pessoas que estão fora do seu estado adulto. Então, a manipulação vem quando a gente está projetando na relação de casal algum estado, alguma carência, alguma necessidade da nossa infância. Então, na nossa infância, foi onde a gente aprendeu as diferentes formas de manipular. De uma forma totalmente inocente, de uma forma sempre intencionada para a nossa necessidade de pertencer, para que a gente pudesse se sentir pertencente. Então, por exemplo, lá na nossa infância, a gente pode ter aprendido que quando eu choro, quando eu faço birra, ou quando eu me escondo, ou quando eu fico bravo, eu tenho mais atenção, eu sou amada, eu sou reconhecida, eu sou vista. E aí a gente leva essa forma de encarar, de perceber a vida e a comunicação para as relações de casal. Então, ao invés de nós comunicarmos, de nós atualizarmos o nosso estado, a psicologia é a única coisa em nós que não se atualiza. O nosso corpo se atualiza, a gente cresce, a gente muda o nosso corpo, mas a nossa psicologia, se nós não fizermos um esforço consciente, ela se mantém sempre igual, ela tem uma tendência a se estagnar, a se manter no passado. Então, uma das formas de a gente perceber que nós estamos vivendo carências e projeções da nossa infância é quando a gente começa a vivenciar jogos de manipulação nas relações de casal. E não tem uma relação de casal que não tenha jogos de manipulação. Então, quando a gente fala de agressões ou agressividade dentro do relacionamento de casal, essa agressividade ela tem vários níveis. O primeiro nível, a gente pode dizer que é a manipulação. Então, a manipulação é essa projeção das minhas carências. Um segundo nível é a acusação. É quando eu já começo a acusar o outro porque os meus problemas são culpa do outro, porque eu não estou me sentindo amada, porque o outro me trata assim, porque o outro não me respeita, Então, eu vou para um nível de acusação. E o terceiro nível é a agressão mesmo, que pode ser uma agressão física ou verbal, mas uma agressão já muito mais explosiva, uma agressão já muito mais intensa. Então, a manipulação não deixa de ser uma agressão, né? Tá chegando a Lourdes também. A Lourdes chegou. Bem-vinda, Lourdes, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Silmara? Oi, bem. Bom te ver de novo. Obrigada, igualmente as duas. Isto agora nós seguimos-te, Morgana. Como? Nós seguimos-te, Morgana. Sim, olha só, que honra, que honra. Sim. Tem mais duas colegas também, que daqui a pouquinho chegam, acredito, mas vamos seguir. Eu recém comecei aqui com a Silmara, Lourdes, a gente está introduzindo o tema da manipulação dentro dos relacionamentos de casal. Então, só para você pegar um pouquinho do início do assunto, eu estava trazendo aqui para a Silmara que toda relação de casal tem manipulação. Não existe uma relação de casal que não tenha manipulação, porque a manipulação simboliza que nós saímos do nosso estado adulto, nós não entramos, jamais talvez tenhamos entrado no nosso estado adulto, e desde um dos estados da nossa infância, a gente está projetando uma carência infantil na nossa relação de casal. Então, de uma forma simples, é eu esperar que o meu companheiro, que a minha companheira me dê ou satisfaça, ou cure, ou realize algo que eu, na verdade, não assumi a responsabilidade de fazer isso por mim mesma. Então, uma dor que eu tenho, uma carência que eu tenho, um medo do abandono, um medo da solidão, são coisas muito presentes dentro do relacionamento de casal. As carências que a gente traz da nossa infância são as demandas que a gente projeta para o nosso companheiro, para a nossa companheira. Algumas delas são atendidas, mas grande parte delas não. Então, a gente começa os jogos que a gente aprendeu lá na nossa infância, que é, às vezes, se eu fico emburrado, se eu faço birra,
a outra pessoa vem e me pergunta, mas o que foi? E aí eu comunico aquilo que eu quero. Ou eu fico doente, e aí a outra pessoa vem me cuidar. Ou eu fico brava e eu explodo, e aí de repente a outra pessoa vem e calma, tenta amenizar a situação, e aí a gente tenta conversar. Então é importante a gente ir percebendo quais são os nossos estados que estão envolvidos dentro dos conflitos. Como que inicia uma relação de conflito dentro da relação de casal? A gente vai ver que geralmente nós vamos estar, né? Tem um triângulo de Karpman. Vocês já chegaram a ver alguma coisa do triângulo de Karpman? A gente falou dos estados, né? O estado pai, o estado criança. O triângulo de Karpman é muito parecido, então seria o estado pai crítico, ele representa um estado perseguidor, então seria um estado perseguidor ou um estado pai crítico, dentro do triângulo de Karpman. Chegou a Márcia, boa noite, Márcia, minha querida, bem-vinda. Tem um estado Eu vou ficar com a câmera fechada, recebendo tratamento aqui, tá? Estou recebendo a acupuntura aqui. Ai, que coisa boa. Que estado maravilhoso para receber esse conhecimento, então. Sim. Tá bem, minha querida. A gente está começando agorinha, nós estamos falando aqui da manipulação, tá? Tá bom. Vai acompanhando, depois qualquer dúvida, você pergunta também. Okay. Vamos só fechar o microfone aqui, por favor, Márcia. Aqui, vou fechar para ti. Aí, fechado. Depois fica melhor a gravação. Então, a gente vai perceber que dentro da manipulação, dentro desses jogos de manipulação, a gente não vai estar no nosso estado adulto. E nós vamos estar representando aquilo que a gente aprendeu na nossa infância. Então, o triângulo de Karpman que eu estava trazendo aqui, ele tem 3 estados. O estado perseguidor, o estado salvador e o estado vítima. O estado perseguidor, ele pode corresponder ao que a gente aprendeu acerca do estado pai crítico, que é aquele estado que ele é muito crítico, ele é muito voltado para somente ver os defeitos no outro. Ele é um estado muito controlador. Ele é um estado que precisa manter o controle de absolutamente tudo. A gente vai ver isso em detalhes no encontro dos estados do ego, mas só para que vocês se encontrem aqui, tá? O estado pai crítico. O estado salvador, tem o nosso estado pai, um estado pai também salvador. Então, é aquele que se coloca por cima, é aquele que quer ensinar o outro, é aquele que se acha mais inteligente, mais evoluído a nível emocional ou intelectual. É aquele que se coloca por cima, é aquele que quer... Muitas vezes ele se coloca o quê? Eu prefiro ficar fechado e eu prefiro ser insultado do que eu falar, do que eu comunicar, do que eu retrucar, do que eu me colocar no mesmo nível do outro. Então, dentro da relação de casal, muitas vezes o estado salvador, ele aparece aí. Ele aparece nesse lugar de eu querer salvar, eu me coloco como a boa dentro da relação, eu me coloco como a pessoa boa, bondosa dentro da relação, a pessoa generosa dentro da relação, a pessoa compreensiva dentro da relação. Mas, na verdade, é um estado salvador, e ele causa tanto dano como qualquer outro estado. A gente vai compreender isso bem daqui a pouquinho. E o estado vítima, a gente pode considerar que são os nossos estados criança. Então, a nossa criança rebelde ou a nossa criança submissa. É o nosso estado vítima, ele vai estar representado aqui, tá? Quando a gente começa um conflito, quando a gente vive um conflito na relação de casal, se eu pensar um pouquinho, a gente tem mais ou menos uma forma de começar que é sempre igual. A gente vai estar em um desses 3 estados, ou a gente vai estar em 2 desses 3 estados. Então, por exemplo, os conflitos, eles vão começar, primeiro, a gente precisa ir colocando isso dentro da nossa cacholinha, é porque a gente não está no nosso estado adulto. Se o conflito acontece, se a manipulação acontece, é porque existe um intercâmbio entre 2 pessoas em uma dinâmica complementar. Então, 2 pessoas que estão fora do seu estado adulto, porque no momento que uma entra, o jogo termina. No momento que uma pessoa entra no jogo, no estado adulto, esse jogo de manipulação termina. Mas quando as 2 estão fora do estado adulto, esse jogo segue. Então, é um intercâmbio onde 2 pessoas, elas desfrutam amargamente. Olha só essa frase.
A manipulação é um jogo onde duas pessoas desfrutam amargamente. Por que que fala isso? Desfrutam por quê? A gente fala, nossa, não gosto, não quero. Desfrutam porque a gente se mantém nesse lugar. Então, existe uma espécie de prazer oculto, existe uma espécie de ganho secundário oculto. E esse ganho secundário oculto diz respeito a nós atendermos, através da manipulação, aquilo que nós prometemos no mais profundo do nosso inconsciente na nossa infância. Então, aqui a gente começa a ir para as nossas promessas da infância. Sempre que a gente está num jogo de manipulação, existem esses dois fatores, tá? Primeiro, eu estou fora do meu estado adulto. O segundo, eu estou me mantendo na manipulação porque eu desfruto amargamente de algo. Por que eu desfruto? Porque eu estou aqui inconscientemente atendendo uma promessa que eu fiz na minha infância. E muitas vezes essa promessa é: eu não vou amar nenhum homem mais do que você, pai. Eu não vou ser feliz mais do que vocês no meu relacionamento de casal. Eu não vou desfrutar da minha relação de casal. Eu não vou me manter unida na minha relação de casal, assim como vocês, pai e mãe. Ou a gente pode ter feito uma promessa lá para nossa avó, lá para outra pessoa que não fosse os nossos pais. Eu vou ficar sozinha para ficar com você. Eu vou ficar sozinha para satisfazer ou para sanar essa tua solidão profunda. Então, a gente começa, coisas internamente aqui talvez comecem a se mobilizar, tá? Por quê? A gente começa a entrar em contato, o nosso corpo começa a ir dando pistas do porquê muitas vezes a gente se mantém nesses jogos de manipulação. Sim? Então, dada essa transação entre esses dois interlocutores que estão desfrutando amargamente desse jogo de manipulação, agora a gente já sabe por quê. A gente tem uma forma muito parecida de funcionar durante os conflitos. E é muito importante que cada uma possa perceber como funciona durante os conflitos, para poder sair desse lugar. Então, lembra, o estado salvador é aquele que, às vezes, sai, um conflito que a gente fica, mas como que essa pessoa reagiu dessa maneira se eu só queria tal coisa? E aí, muitas vezes, no estado salvador, a gente está ferindo a dignidade de alguém. Eu estou considerando que uma pessoa é menos, que ela não consegue, que ela não pode. Eu me coloco num lugar de grande. Eu não respeito a outra pessoa como ela é. Eu quero mudar essa pessoa, então eu me coloco numa postura salvadora. Eu quero evitar o conflito, então eu me coloco numa postura salvadora. Ou eu vou para o lugar de vítima. Então, o lugar de vítima é aquele lugar que pode ser o rebelde, pode ser o submisso. É aquele lugar que a gente diz o famoso saco de pancada. Eu me coloco nesse lugar. Eu não só me coloco, eu busco esse lugar. Aqui é muito importante a gente tomar consciência de que em todo jogo de manipulação nós estamos em lugares buscados por nós inconscientemente. Nós buscamos esses lugares, ainda que isso seja algo muito duro, muito difícil em algumas situações da gente conseguir encarar. Mas é verdade, a gente busca estar nesses lugares. Ou eu sou mais o perseguidor, o estilo pai crítico, que é aquele estilo que começa de coitadinho e de repente estoura e chama o outro de um monte de nome, entende? Então, é muito importante a gente percebendo como é que eu atuo durante os conflitos. Será que eu atuo desde um só lugar? Ou será que eu atuo desde dois lugares? Como que seria um estilo, dois lugares, por exemplo, perseguidor ou pai crítico e estado criança ou vítima? É quando eu começo com uma crítica e depois eu me coloco no lugar de coitadinho. Então, eu começo fazendo uma crítica, eu começo falando o que o outro tem que fazer. E depois o outro estoura e eu me coloco naquele lugar de vítima.
Por que fez isso comigo? Entende? Ou eu me coloco no lugar de coitadinha, vou lá, ao invés de perguntar algo de uma forma adulta, simplesmente perguntar, eu pergunto naquele tom de voz bem coitadinho, assim. Quer dizer, eu vou bem no lugar de criancinha, de lugar de vítima, e recebo uma cacetada do outro. E aí, de novo, reforço o lugar vítima, e depois eu vou talvez para o meu estado salvador, que começa, não, mas eu não tenho coragem de gritar assim com ele. Eu não tenho coragem de fazer a mesma coisa que ele. Aí já vai para o estado salvador. Vocês conseguem agora, observando vocês mesmas, quando o conflito está acontecendo, quais são os lugares que vocês vão? Quais são os lugares? Porque isso acontece repetidamente. Vocês conseguem identificar isso? Porque isso é essencial para que a gente possa sair desse lugar. Então, eu começo a me dar conta, a observar a minha forma de funcionar. E quando eu observo a minha forma de funcionar, é muito mais fácil eu sair desse lugar e ir para o meu estado adulto. Isso a gente vai desenvolver depois nos outros módulos, como fazer isso. Mas hoje eu quero trazer para vocês que essa é a base da manipulação. Então, primeiro, a manipulação acontece em todas as relações. A manipulação é o primeiro estágio da agressão dentro do relacionamento de casal. A gente passa da manipulação para a acusação e da acusação para a agressão. Sim? Então, dentro desses 3 estágios. E aqui, eu quero que vocês percebam agora, desde esse lugar de conflito, que vocês se lembrem agora, por exemplo, de um conflito que vocês tiveram. Do último conflito, talvez, que vocês tiveram na relação de casal, ou discussão, conflito. E eu quero que vocês percebam qual desses lugares vocês estão durante esse conflito. Qual desses lugares? Eu estou no meu estado perseguidor, pai crítico? Eu estou no meu estado salvador, pai salvador? Ou eu estou no meu estado vítima? Ou qual dos 2 estados é que estão conectados com esse conflito? Então, assim, por exemplo, uma pessoa que na vida adulta fica mais no estado salvadora é aquela pessoa que na infância ela assumiu uma postura de dizer mais ou menos algo assim: não se preocupem, eu dou conta de tudo, não precisa se preocupar comigo, eu dou conta de tudo e ajudo, faço por vocês, faço pelos demais. E quando a gente está no nosso estado salvador, a gente aprende a se esquecer dos nossos problemas. Então, a gente fica relapso com os nossos próprios problemas e a gente fica somente observando e se dando conta dos problemas dos demais. Então, eu me distraio com o problema das outras pessoas e não consigo observar aquilo que realmente é meu, aquilo que eu preciso trabalhar, aquilo que é importante eu transcender. Então, o estado salvador, ele é um estado que ele também, ele é um estado que ele cria uma falsa sensação de nobreza, porque a gente se sente como muito compreensivo, como muito amorosos, como muito bondosos dentro da relação. Só que nós estamos, na verdade, tirando do outro a dignidade dele. Por quê? Quando uma pessoa responde para nós de uma determinada forma, desde o nosso estado de presença, a gente vai contestar. O nosso estado presente, ele não vai se calar. Ele não vai se considerar superior, bondoso, entende? Ele não vai dizer, não, eu tenho mais inteligência emocional que essa outra pessoa, então eu vou aguentar, trabalhar isso em mim e fica por assim mesmo. Não, o nosso estado adulto, ele vai contestar, mas ele não vai contestar de uma forma que ele vai, vamos dizer assim, extravasar. Ele não vai piorar a situação, ele vai contestar de forma que ele vai provocar no outro respeito. Quer dizer, eu vou contestar também aquilo que aquela pessoa me falou, mas eu vou contestar um pouquinho menos. Eu não vou contestar de modo que aquela pessoa queira se vingar ou precise entrar numa dinâmica de compensação, de vingança por causa daquilo que eu contestei. Agora, eu também não vou me calar. Quem se cala é a vítima ou quem se cala é o salvador. Então, quando eu me calo, eu fico com aquilo reprimido, eu fico com aquilo aqui.
E de tempos em tempos, isso aqui vai sair. De tempos em tempos, isso aqui vem para fora. Isso aqui, outra vez. E a gente começa a criar o que dentro de nós? Um mecanismo de pensamentos que permeiam a nossa relação. Porque eu não permito que aquela emoção, porque no momento que a gente está vivenciando o conflito, a gente está vivenciando uma determinada emoção. Desde o nosso estado adulto, essa emoção vai sair, a gente vai atuar, porque a emoção é um combustível que leva à ação. Então, a gente vai atuar de uma determinada forma que faça com que a nossa relação, com que esse conflito se transforme numa oportunidade de crescimento. Porque todo conflito, ele simboliza exatamente isso. O conflito, ele simboliza que algo precisa ser atualizado. O conflito simboliza que algo do passado precisa ser transcendido. O conflito mostra que algo novo precisa acontecer. Quando eu me nego a encarar o conflito, eu faço o que acontece com aquela emoção que não tem vazão? Ela fica aqui dentro. E o que acontece com a emoção que fica internamente reprimida? Ela começa a comandar também o nosso sistema de pensamentos. Então, dessa forma, eu começo a me tornar psiquicamente negativa com relação ao meu companheiro. Porque eu estou aqui acumulando muitas emoções por me manter especialmente nesses estados. No estado vítima ou no estado salvador. O estado perseguidor, por isso que o estado perseguidor, ele, vamos dizer assim, que ele é menos, ele tem menos, a gente chama sensibilidade, pode ser, porque ele bota para fora. Mas depois, com o tempo, ele lida com a culpa. E vai chegar um tempo que vai haver a necessidade de olhar os danos que são cometidos, os danos que são causados, que começam a vir por diferentes formas de bloqueio. Então, é importante eu perceber que, no momento que eu não falo, eu me nego a crescer. Eu me nego a estar igual ao outro. Porque quando eu contesto o outro, eu me arrisco a quê? A sair da postura de inocência da minha infância. Aonde, para eu ser amada, valorizada, reconhecida, eu precisava ser o quê? Boazinha, não dar trabalho, não ser mal educada, não falar alto, não gritar. Então, eu me mantenho fiel àquilo que eu aprendi na minha infância e eu reproduzo isso na minha relação de casal. Então, justamente aquilo que faz a gente crescer nos relacionamentos é nós irmos nos liberando dessas projeções da nossa infância. E como que a gente vai fazendo isso? Eu vou saindo do lugar que me mantém nesse lugarzinho de inocência, nesse lugar moral. Eu vou me colocando nesse lugar de desconforto interno que vai fazendo com que eu vá saindo dessas projeções, dessas carências. Por exemplo, eu me coloco no lugar de ser mal educada. Eu me coloco no lugar de falar alto também. Eu me coloco no lugar de retrucar, de contestar. Eu me coloco no lugar, entende? Eu não fico naquele lugarzinho que é confortável, porque aí vocês vão perceber que esse lugarzinho é confortável, por mais que eu fique assim, com o sapo aqui, ele é um lugarzinho que tem um certo conforto. Ele me dá uma segurança que eu não consigo entender qual é. Mas essa segurança é a segurança que eu tenho de me manter fiel àquilo que eu prometi na minha infância. Então, é muito importante a gente saber que o nosso estado adulto, ele não se coloca no lugar de bonzinho. O nosso estado adulto atua quando ele tem que atuar. Ele atua, ele se coloca nesse lugar. Ele se coloca por quê? Porque no momento que eu me coloco, que eu contesto também, eu não faço a outra pessoa. Tá cortando para vocês? Não? Tá cortando? Posso? Não? Posso seguir, então? Tá ótimo, tá ótimo. Então, eu me coloco na mesma altura do outro. Eu não me coloco num lugar de superioridade. Se uma pessoa me contesta de uma determinada forma e eu respondo para essa pessoa, sobretudo desde o meu estado adulto, sobretudo não, somente desde o meu estado adulto, eu vou perceber que nesse momento eu saí da inocência. Nesse momento eu me coloquei de igual para igual com o outro. E a partir daqui os dois crescem.
A partir daqui, os dois podem começar algo novo. Então, é muito importante a gente perceber e a gente tomar consciência de que o Estado vítima, o Estado salvador, que, sobretudo, os mais que as mulheres ficam, a grande maioria das mulheres, elas ficam nesses estados, Estado vítima e Estado salvador. E que são estados tão daninhos como o Estado perseguidor. Não é nem um pouquinho menos, não é nem um pouquinho nobre, não é nem um pouquinho altruísta. Porque a gente se coloca acima do outro. Então, percebe como dá um desconforto, né? A gente pensar. Por quê? Porque justamente o nosso estado adulto precisa que a gente saia desse lugar. Porque é esse justamente o lugar que faz com que as coisas não mudem. Porque conflitos simbolizam a necessidade de mudar algo. E esse mudar algo é nós termos que ter a coragem de soltarmos essas fidelidades com a nossa infância.